Você sabe com quem você está falando? Essa pergunta é muito comum de a gente escutar com quem dá uma carteirada. Ele vai falando, chega com toda a pose e pergunta: você sabe com quem você está falando? O que quer dizer isso? Eu, uma pessoa tão importante, tão querida, tão aceita, e você tem a coragem de falar comigo assim? Eu não sou um mero humano, eu sou um super-homem, um super-mulher, eu sou acima de todo mundo, eu estou acima de todos. Isso, por um lado, a gente chama de orgulho. Por outro lado, tem o oposto disso. Aquela pessoa pobre, coitada, que não tem nada, é muito humilde, baixa a cabeça para todo mundo. A gente chama que cara humilde, essa pessoa é uma pessoa humilde. É até mesmo a palavra pejorativa falar que alguém é humilde. Ele é uma pessoa humilde, né? Querendo dizer, sem muita capacidade, sem muita... Não tem por que ter orgulho, né? Bom, tem outro tipo de pessoas super orgulhosas, que não são juízes, não são desembargadores, não tem nenhum cargo. Simplesmente sabem mexer bem com a bola, jogam bem futebol. Bom, a Torá fala pra gente que a principal característica de um ser humano é a humildade. Principal característica. A pessoa tem que fugir do orgulho de uma maneira como alguém vai fugir do seu maior inimigo. Então a pergunta que a gente faz aqui é: a Torá quer que a gente seja como essa pessoa humilde? Então vamos agora desenvolver esse tema um pouquinho mais. O Shem Shmuel traz que a gente tem duas forças principais no ser humano. O teu lado intelectual, concentrado na tua cabeça, e o teu lado emocional, representado pelo coração. O teu lado emocional é como você se sente, como você vê você mesmo, como você tem a autoconfiança. O teu lado intelectual é o que você sabe, como você entende o mundo. Então a Torá fala o seguinte: assim como no seu corpo, o seu intelecto está na cabeça e o coração está na parte de baixo do corpo, então o teu intelecto ele tem que buscar as alturas, ele tem que subir até os céus, até onde o teu intelecto puder subir. Mas o teu coração tem que baixar. Ele não pode ir junto com o cérebro, ele tem que baixar, descer, e a pessoa tem que ser humilde. Então a pergunta que a gente faz é: vamos agora tentar encaixar qual seria, e esses três exemplos que a gente deu no começo dessa palestra, qual seria a aplicação do coração e do intelecto dessas três pessoas? Vamos pegar primeiro uma desembargadora que fala: você sabe com quem está falando? Essa pessoa estudou bastante na vida dela. Ela fez concursos públicos, entrou para cargos de juízes, para cargo de juiz, foi subindo na carreira. É a pessoa muito culta, a pessoa que aprende, não sei se é culta, mas é a pessoa com muito conhecimento. É a pessoa que o intelecto dela vai subindo, e vai subindo, o entendimento dela vai subindo mais. Só tem um problema: o coração vai indo junto. Quanto mais você sabe, mais você se sente importante, mais você se sente acima dos outros meros mortais. Por outro lado, tem a pessoa que a gente chama no Brasil de uma pessoa humilde, que esse cara, ao contrário, ele não tem muita capacidade intelectual, ele não teve oportunidade de estudar, ou não estudou, e o coração dele realmente está para baixo, mas também o lado intelectual dele está para baixo. Isso não é o que a Torá quer da gente. Por outro lado, vai ter o outro tipo de pessoa, que o lado intelectual dela é baixo, e mesmo assim ela tem um orgulho lá em cima. Seria alguém que é valorizado por uma característica artística que ele tem, ou por jogar muito bem futebol, apesar dessa pessoa não ter uma capacidade intelectual tão alta. Muitas vezes tem jogadores de futebol que também têm capacidade intelectual alta, mas uma pessoa que não tem, é o exemplo que a gente está falando, uma pessoa que não tem essa capacidade tão alta, e ela fica dada importância pela comunidade a ela se sente lá em cima, o coração está lá em cima, e o cérebro continua no mesmo lugar. Então agora, o que o judaísmo quer da gente? O judaísmo quer que o nosso intelecto chegue até as alturas. Vai captar os conceitos mais delicados e mais profundos que tem, que seria a espiritualidade. Porém, o teu coração não pode subir junto. Você não pode se sentir acima de outros seres humanos por causa disso. Você tem que manter teu ser humano aqui. Tem que manter teu coração aqui embaixo. Aqui na terra você mantém seu coração. Sem deixar ele ficar subindo acima de todo mundo. Então, como é que você vai fazer isso? Então, a resposta seria: quem vai ser o seu padrão de comparação? Com quem que você vai comparar o teu intelecto? Quando você vai subindo o teu intelecto cada vez mais, sabendo mais e mais, eu vou comparar com outro ser humano que sabe menos, ou eu vou comparar com Deus. Se eu for comparar com Deus, a diferença entre o intelecto dessa pessoa que subiu muito, o intelecto de uma pessoa que não subiu tanto assim, comparado com Deus, é infinito, praticamente não tem diferença. Eu me lembro que meu pai, Alav Shalom, ele trabalhava na IBM,
Uma vez ele traz para casa, faz mais ou menos 20 anos atrás, um cartão desse tamanho assim, de memória. Memória para supercomputadores? Era uma memória que nem tinha sido lançada no mercado ainda, que tinha 1 mega de memória, podia guardar naquela placa. Naquela época, o máximo que você conseguia alcançar era 0.1, 0.2 já era um auge. Então, 1 mega era 10 vezes mais do que era na época que o pessoal tinha de memória. Hoje em dia você olha para trás, com o teu pendrive, né? Tem esse aqui, tá vendo aqui, ó, pequenininho aqui. Esse aqui tem 8 GB. Tem menores ainda, o tamanho de uma unhazinha, tem 16, 32 GB. Gigas são 32 mil megas, muito menores do que 1 mega que tinha naquela placa inteira. Ou seja, você olha para baixo, isso é ridículo, né? O que tem de mais 1 mega? Então, comparando com a nossa memória que tem disponível hoje, é ridículo. Então, sempre o teu orgulho tem que ser baseado com quem você vai comparar. Você vai comparar com outros seres humanos, mas você vai comparar com Deus, que Ele que criou toda a sabedoria que existe no mundo. A possibilidade da sabedoria e a própria sabedoria é uma criação divina. Óbvio que Deus é muito mais do que a sabedoria. Essa foi a que Ele colocou nesse mundo. Então, qualquer pessoa, por mais que ele vai saber, ou um cientista, por mais que ele vai descobrir, sempre está descobrindo uma parcela de sabedoria que tem dentro da natureza. Então, isso não é motivo para você ficar orgulhoso. Você pode ficar contente, você pode trabalhar com humildade para crescer mais e mais na tua área, mas nunca chegar e falar, você sabe com quem a gente está falando, que isso aqui já mostra que teu coração está subindo até mais. Muito obrigado.